Paz do Senhor, eu sou o pastor Lisardo. Estamos diante do Senhor para iniciar a leitura da Palavra de Deus. Conforme o Espírito de Deus tem colocado no meu coração, nós vamos dar uma sequência de estudos aqui concernente à Palavra de Deus, iniciando-se de Gênesis e, se Deus assim permitir, chegamos até Apocalipse. Por isso nós faremos uma oração em reverência ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai do nosso Mestre, Senhor e Salvador, Jesus Cristo, cuja presença estamos na manhã deste dia. Iniciamos a Tua leitura da Tua Palavra, clamamos por misericórdia e clamamos pelo auxílio do Espírito Santo, porque sem Ele nada podemos fazer. E a palavra que estamos lendo não é minha, mas a palavra do próprio Deus. Portanto, em nome de Jesus Cristo, nos dê sabedoria e conhecimento da Tua palavra. Revela-nos da mesma forma que Tu revelaste a Paulo palavras inefáveis que ao homem não é digno de receber. Em nome de Jesus, damos início ao estudo da palavra de Deus. Gênesis capítulo de número 1 diz a criação do céu e da terra e tudo que nele se contém. No versículo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre luz e trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi tarde, manhã, o dia primeiro. Nós sabemos que Deus não se computa dias nem anos para Deus. Ele é eterno, sempre existiu. Mas para a raça humana, para o mundo, ele começa aqui na criação também colocar o nosso calendário, como por exemplo, identificando aqui dia e noite, para que o ser humano, esse projeto de Deus, que estava no coração de Deus, era justamente para contar dias, meses e anos do ser humano. Então ele começa na criação, criando o dia e criando a noite. O dia para governar durante o dia e a noite para governar, que são as trevas. Então nós notamos que o próprio Deus começa a computar. E nós notamos que o calendário judaico é totalmente diferente do nosso calendário romano. Pois Deus aqui não computa a noite como ser pertencente ao dia. Ele só computa o dia. Então nós vamos continuar estudando para entender que o dia para Deus inicia-se às 6 horas da manhã e termina às 18 horas da tarde. Após isso, chama-se noite. Então ele não computa 24 horas, como é o calendário romano, e sim dia e noite. No versículo de número 6, disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. E fez Deus expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi tarde e manhã o dia segundo. Atente bem, foi tarde e manhã o dia segundo. Quer dizer, na parte da manhã até o meio-dia, Deus estava construindo, estava criando, tá? E ele após a tarde, na tarde, ele não criava, só criava até meio-dia. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi.
E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. Viu Deus que era bom. Deus, atente bem, tudo que Deus fez da criação, da terra, dos céus, dos seres viventes, toda a criação de Deus, Deus criava e observava a parte da tarde a sua criação e viu que era bom. Bom para quem? Para o homem. Então ele sempre, é como nós que vamos fazer determinada obra, nós notamos que admiramos aquela obra que nós fazemos e aperfeiçoamos. Se houver alguma coisa errada na obra, nós corrigimos para depois dizermos que a obra está perfeita. Assim era Deus. E Deus via, após construir dia após dia o que ele construía, ele observava, porque ele tem o poder para visitar milhares de anos à frente, e ele observava e via que aquilo que ele acabara de fazer era bom, era perfeito. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Note que tudo que Deus faz, ele admira e ele visita o futuro para ver que vai ser bom para nós. E foi tarde e amanhã o dia terceiro, no terceiro dia. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. Atente, ele começa a separar dia de noite com a criação dos luminares, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, para tempos determinados e para dias e anos. Notaram? Deus, um dia para Deus é 1000 anos, e 1000 anos para Deus é um dia. Tá? O que significa isso? Deus não computa o tempo da sua existência, mas da terra e de toda a sua criação, ele começa a computar o tempo da sua existência. Nós vamos notar na frente, continuando lendo o livro de Gênesis, e vamos entender o porquê muitos homens, como Adão, como os demais filhos de Adão, viviam tantos anos. Nós vamos entender o porquê disso. Atente bem, ele está computando dias e noites, e está fazendo separação, para que nós tivéssemos acesso a um calendário no futuro. Deus está providenciando aqui um calendário para o ser humano. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, que é o sol, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas, a lua, a noite e as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Note bem, e foi tarde e manhã, o dia 4. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Répteis está dizendo ou criaturas viventes, seres viventes ou criaturas viventes, e tem o mesmo significado. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme a sua espécie, e toda ave de asas conforme a sua espécie. Viu Deus que era bom. Note que há muitas perguntas que são feitas a vários pastores com relação aos dinossauros,
né, os répteis da época. E aqui tem uma explicação. Deus realmente criou os répteis, os dinossauros. Isso não é fantasia, eles existiram. E Deus não coloca o homem a conviver juntamente com os répteis, porque o homem talvez seria destruído. Então, atente bem que ele construiu sim, ele criou os répteis, os grandes dinossauros. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. As águas nos mares e as aves multipliquem na terra. E foi tarde, manhã, o dia 5º. Deus não iria fazer uma terra imensa daquela sem que houvesse animais, plantas. Ele tinha que habitar a terra, por isso ele cria, já visando o futuro da raça humana. Já estava no projeto de Deus criar o homem à sua imagem e criatura, sua imagem e semelhança. 24, e disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, réptil e bestas feras. Aqui está a prova de que dinossauros foram criados. Por quê? Bestas feras, tá? Conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos, agora atente bem. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Atente bem, que aqui está no plural: façamos o homem, nossa imagem. Estava presente, porque o nosso Deus é um Deus trino, estava presente Pai, Filho e Espírito Santo. Atente bem, que lá em Mateus fala sobre o verbo, em João fala sobre o verbo, porque Jesus é o verbo. Então façamos o homem, assim disse o Senhor, nossa imagem e semelhança. Atente que a imagem de Deus ainda está no homem. A semelhança só vai acontecer no momento em que a pessoa aceita Cristo como único e suficiente Salvador. Porque ser semelhante como Deus é ser santo como Ele. E o homem, após a queda, ele deixa de ser puro e santo. Então, ele vem à terra com a imagem, mas não a semelhança de Deus. No verso 27, ele diz: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Atentemos para essa passagem, que Deus, aqui dizer macho e fêmea, significa homem e mulher, os criou. Mas Deus está dizendo aqui no versículo 27 que criou o homem macho e fêmea. Mas ele só vai citar, só vai narrar a história da mulher bem mais à frente, no versículo 27. Bem mais à frente. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. Assim foi, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e manhã o dia sexto.
Atente também para essa passagem, nesses versículos que acabamos de ler no capítulo 1. Deus está dizendo para povoar a terra. Mas isso, Deus está adiantando isso. Na verdade, o versículo deveria, segundo a ordenação, estar à frente. Esses versículos deveriam estar à frente. Mas ele já está antecipando o que o homem e mulher faria na terra. Povoaria a terra. E a criação dele, as coisas que seria para alimento do homem. No capítulo 2, ele diz assim: os céus e a terra, todos os seus exércitos foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Atente bem para o 7º dia. Nós que somos da denominação Assembleia de Deus, como outras denominações, nós entendemos claramente aqui na leitura da palavra de Deus, quando fala sobre o 7º dia, simboliza o dia do descanso do Senhor. Que dia é esse? É no dia que o Senhor arrebatará a sua igreja, no dia que o Senhor descansará. Por isso, o 7º dia aqui não se refere a um dia de sábado, em que os judeus adotaram esse descanso do sábado, tá? E muitos deles chegaram a proibir muitas coisas. Proibiram muitas pessoas de praticarem vários tipos de obra por ser o 7º dia, o dia de sábado. Mas se nós formos para o livro de Mateus, nós notaremos ali que Jesus Cristo, inclusive, foi repreendido, foi chamado a atenção por muitos naquela época, dizendo que os discípulos de Jesus, que somos nós somos a igreja de Cristo, os discípulos de Jesus não guardavam o sábado. E Jesus deu exemplo a eles, dizendo: olha só, o sábado não foi feito, o homem não foi feito por causa dos sábados, e sim o sábado por causa do homem. Aqui está claramente essa explicação. O Senhor está criando tudo e deixando o homem dominar sobre tudo. Então atente bem que ele está criando o sábado para o homem. É o descanso para o homem, que seria o descanso de Deus. Está sendo feita a imagem e semelhança do Senhor. E nessa passagem em Mateus, Jesus Cristo fala claramente, dizendo para eles: não tendes lido que Davi, quando esteve fome, sendo perseguido, ele entrou no templo e pegou do pão que não era permitido pegar. Somente os sacerdotes podiam comer daquele pão asmo. E ele pegou do pão num dia de sábado, alimentou-se do pão e também deu aos seus que estavam com ele. E nem por isso foi punido. Ele não foi punido por isso. Então Jesus deixa bem claro que para nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós não guardamos os sábados, pois os próprios discípulos de Jesus não guardaram o dia de sábado. Jesus, por ser judeu, ele ia na sinagoga aos dias de sábado. Jesus pregava e ensinava no dia de sábado por ser lei judaica para o povo de Israel. Como as reuniões eram feitas num dia de sábado, Jesus ia aos sábados ensinar a palavra do Senhor. Jesus, sendo judeu, cumpria a lei judaica, mas os seus discípulos estavam sendo instruídos a andar de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo. Eu vou até, meditando nessa palavra, trazer aos irmãos o momento em que houve a transfiguração, naquele momento que Jesus sobe para orar, e juntamente com ele estavam 3 judeus, era João, Pedro e, se eu não me engano agora, um outro discípulo. Depois eu trarei no futuro
para não quebrar o raciocínio, 3 discípulos judeus. E ali Jesus se transfigura. E nós sabemos que os judeus aguardam a vinda do Messias, tá? E ali, do Messias não, do Elias. E ali, Jesus se transfigura e aparece ao lado de Jesus Moisés, que o povo judeu, que foi entregue através de Moisés as leis judaicas, aparece Moisés ao lado de Jesus, a serviço de Jesus, e também aparece Elias, ao qual o povo judeu aguarda, porque Elias foi levado num carrossel de fogo, foi arrebatado, e eles aguardam esse mesmo Elias. Então estava ali as 2 figuras em que os judeus idolatram. Naquele exato momento, um dos discípulos diz para Jesus o seguinte: Senhor, quer que façamos para vós 3 altares, um para ti, outro para Moisés e outro para Elias? Nesse exato momento, atente bem para isso, Deus falando aos judeus, nesse exato momento uma voz brada-se do céu, e o próprio Deus interfere naquela reunião, naquela transfiguração e naquelas palavras ditas pelos discípulos, bradando, e eles sentiram o temor da voz de Deus, quando Deus brada para eles e diz assim: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então, naquele momento, Deus estava dizendo: Moisés e Elias está a serviço do meu filho, e vós, judeus, tereis que ouvir o que o meu filho ensinar. Tudo que o meu filho mandar, vós tereis que cumprir. Portanto, nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, não está submissa às leis judaicas, porque o Antigo Testamento foi entregue aos judeus, ao povo israelita, e ela é a sombra do Novo Testamento. Por isso é que Jesus disse: eu vim cumprir, eu não vim destruir, abrogar a lei, eu vim cumprir. Ele tinha que cumprir para que ele tivesse direito de alterar qualquer coisa. Ele, sendo judeu, ele não podia transgredir a lei judaica. Por isso ele cumpriu todas as leis judaicas, para ter autoridade diante de Deus de alterar, se possível for, qualquer lei judaica. Então a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não adota leis judaicas, ela segue os ensinamentos de Cristo. Tudo que Cristo falou e os demais apóstolos, a igreja deve seguir os ensinamentos de Cristo e dos demais apóstolos. Aleluia! Por isso o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo, levanta o apóstolo Paulo para levar o evangelho, trazer o evangelho aos gentios, aos povos que não eram judeus. Tá? Amém? Continuando no capítulo de número 2, no versículo de número 4, eu fiz questão de trazer sobre o 7º dia, que é uma grande confusão de pessoas que são servos de Deus, que têm prazer de servir a Deus, que são tementes a Deus, e por temer a Deus querem guardar todas as escrituras, todas as palavras. Eu louvo a Deus e louvo a eles por essas pessoas terem amor e temor a Deus, mas muitos ainda não foi revelada esta verdade. No capítulo 2, do versículo 4, diz: estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Atente bem, hoje nós olhamos aí, vimos a neblina, né? Aí está o porquê da neblina. Deus fazia com que saísse
surgisse aquela neblina e regava todas as plantações, regava a terra, porque Deus ainda não havia feito chover sobre a face da terra. Não havia chuva ainda. O vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Atente bem, já me fizeram perguntas dizendo o seguinte: o ímpio, quando morre e ele é sepultado, o que acontece? E eu já dei a explicação, alguns já respondi essa resposta. O corpo dessa sepultura, mas este fôlego de vida, que é o espírito, retorna a Deus, pertence a Deus. É como no vale dos ossos secos. Naquela época já se faziam essas perguntas aos sacerdotes, e muitos sacerdotes não tinham resposta, mas Deus pega Ezequiel e o leva ao vale dos ossos secos. Ali havia acontecido uma grande batalha, e havia soldados de várias nações ali que travaram uma grande batalha, morreram, a mortandade foi muito grande, não tiveram tempo de abrir sepultura e enterrar os seus mortos, e os corpos ficaram ali, por cima da terra. E aí secou-se, ao ponto de a carne ser desmanchada, os nervos, e ficar expostos os ossos e os socos, e os ossos ficaram sequíssimos, como se fosse, se tocasse neles, poderiam até virar uma poeira, de tão seco que eles estavam. E aí Deus leva o profeta Ezequiel àquele lugar, justamente para falar a todos os seres viventes. Ele leva ali e pergunta ao profeta Ezequiel. O próprio Deus faz a seguinte pergunta a ele, para que quando fizessem essa pergunta a ele, ele tivesse como responder de acordo com o que Deus o orientou. E ele faz a seguinte pergunta: poderá reviver esses ossos? O que eu entendo aí? Deus está dizendo que nem após, nem depois de morrer, nem depois do corpo ser destruído, a carne ser dizimada, os nervos ser dizimados, os ossos estar sequíssimos, nem após isso o ser humano estará livre de Deus ou de suas ofensas. Um dia estará diante de Deus para prestar conta de tudo que fez. Então, naquele momento, o profeta disse: Senhor, tu o sabes. E o Senhor manda ele profetizar. E quando ele começa a profetizar, os ossos começam a enrijecer-se novamente e começa a encaixar-se novamente no tronco, e vai formando aquele esqueleto. Depois ele manda o mesmo profeta profetizar, e vem nervos. É como se Deus estivesse lá no jardim do Éden, fazendo o homem do pó, da terra, do barro, formando os ossos, os músculos, a pele, tudo volta àquele esqueleto e forma-se o homem. Mas o homem sem Deus não é nada, é apenas um boneco. Então Deus manda ele, profetiza, e ele profetiza, e Deus sopra, como soprou no nariz de Adão. Deus sopra de novo o fôlego de vida naquele exército que foi colocado de pé e formado novamente, e ele recebe, e aqueles corpos recebem vida novamente. Então este é o fôlego de vida, é o sopro de Deus, e é atrás disso que Satanás está. Satanás não quer a carne, não quer os ossos, não quer o nervo. Satanás quer o fôlego de vida, quer aprisionar uma parte de Deus e levar uma parte de Deus para o inferno, para a destruição junto com ele. É atrás disso que ele quer. Por isso ele faz várias ofertas, e por isso que o ser humano peca. Então, é por isso que Deus levou o profeta lá no Vale dos Ossos Secos, para mostrar a todo ser humano que nenhum ser humano escapará, ainda que esteja morto e tenha desaparecido da face da terra, a sua existência tenha desaparecido. Deus manda
vários dos nossos servos profetas anunciar ao povo que eles não escaparão dos juízos que está lá em Apocalipse 20, e o versículo 11 em diante. O grande trono branco. Ninguém escapará. Não adianta achar que a morte vai livrar-nos do juízo eterno das obras que fizemos neste lugar. Portanto, igreja, atente-se para esta verdade. Nós devemos andar de acordo com a palavra de Deus. Versículo 5. Toda planta do versículo 6. Não, estamos no versículo de número 7. E tomou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Atente bem para essa passagem. Porque Deus fez um jardim e colocou o homem aí, já que ele tinha construído uma terra, ter criado a terra tão grande. Não seria mais fácil para o Senhor simplesmente fazer chover e colocar, introduzir o homem na terra? Mas eu quero deixar uma palavra, uma revelação do Senhor. Isso aqui, meu irmão, Deus separa e cria um jardim, porque antes mesmo da criação da terra e dos céus, houve uma batalha no céu, entre um querubim chamado na época de Lúcifer. A palavra Lúcifer quer dizer protetor da luz. Ele tinha, está lá em Isaías capítulo 14 e também em Ezequiel 28. Esse anjo tinha a missão ele habitava no segundo céu e Deus no terceiro, acima do terceiro céu. Ele tinha a missão de reunir os filhos de Deus, que são os anjos. Os filhos de Deus são os anjos. Ele tinha a missão de reunir os filhos de Deus em um grande coral, e no momento em que Deus descia da sua morada e vinha até o segundo céu, ele regia o coral de anjos, louvando e exaltando o nome do Senhor. Ele era o regente. A especialidade dele era entoar louvores, músicas, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Os filhos de Deus se alegravam com a presença do Senhor. Os querubins vinham quando Deus descia da sua morada e vinha até o segundo céu, descia sobre o próprio Deus, ao redor do próprio Deus, e por 24 horas esses querubins diziam: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Então ele descia para ser louvado e exaltado pelos seus filhos, a sua criação, que eram os anjos. E essa missão ficava a cargo de Lúcifer. Então atente bem. Nesse momento, Lúcifer, ao observar todos os céus adorando e exaltando o Senhor, brotou em Lúcifer o desejo de ser também adorado. E ele não só queria ser adorado, pois ele tinha a terça parte dos anjos, dos filhos de Deus, a seu favor, que foram outrora essa terça parte dos anjos transformado em demônios. Já tinha conquistado a terça parte dos anjos, que já o respeitava e o adorava. Ele não só insatisfeito com apenas a terça parte, queria todo o domínio. Ele queria assumir o lugar de Deus. Ele queria receber os louvores para ele. Mais à frente, nós entenderemos porquê de muitos louvores dentro dos templos que não estão sendo dirigidos a Deus, e sim ao próprio Satanás. Então, atente bem para isso. Então, houve-se uma batalha e Satanás foi precipitado, foi derrotado. E lá estava Pai, Filho e Espírito Santo. E ele foi derrotado.
Então ele estava corrompendo nações de anjos, e para não corromper a criação de Deus, o homem e a mulher, Deus planta um jardim e coloca o homem ali para proteger a sua criação. Deus já havia na batalha do céu determinado um tempo de destruição. Os anjos não morriam, tinham vida eterna, mas com a rebelião de Satanás, Deus determinou a morte para Satanás. Por isso é que ele traz a morte. Determinou a morte. Deus determinou que aquele anjo que se levantou contra ele e os que o seguiram, chegaria a morte, seriam destruídos. Nós não sabemos, não nos foi revelado o dia, o ano, quando isso iria acontecer, mas Deus determinou. E esse tempo está em vigor até hoje, pois a palavra de Deus diz que o último a ser vencido por Jesus Cristo vai ser a morte. Então a morte é uma maldição que Deus colocou sobre Satanás e os anjos que o seguiram. Deus chegou para aqueles filhos dele, que eram os anjos, que seguiram Satanás, e disse: Satanás será destruído e vocês que o seguirem também alcançarão a destruição. Vocês deixarão de existir. Então aquele decreto de Deus ficou sobre Satanás e sobre os anjos caídos, os anjos que foram transformados em demônios. Os anjos que foram transformados em demônios. Ainda não estamos falando de anjos caídos, falaremos mais à frente, em Gênesis capítulo 6. Mas, então, a maldição, o decreto de Deus, que não pode ser revogado, estava sobre Satanás e até Satanás. Então, para que esse decreto não atingisse o homem, Deus fez o jardim do Éden e colocou o homem protegido, porque Satanás estava rodeando a terra. Ele não poderia mais estar no segundo céu, foi banido de lá. Ele estava rodeando a terra. Então Deus, para proteger o homem. E por que Deus plantou a árvore da vida eterna e a árvore do bem, da ciência, do bem e do mal? Por quê? Porque Deus tinha dado esta sabedoria a Satanás. Ele tinha consciência e aí ele descobriu o que era certo e errado. Então ele estava solto aqui nessa terra, no planeta, e poderia, se tivesse contato com o homem, fazer com que o homem se contaminasse. Por isso Deus plantou a árvore da ciência e disse ao homem: não coma da árvore. Por que Deus disse isso? Deus iria dar esta árvore para o homem comer quando o homem viesse entrar na terra para governar esse mundo inteiro, para criar tudo que é criado, por tudo que existe hoje, daria essa sabedoria ao homem. Mas não existiria pecado e nem existiria morte. O projeto de Deus era esse. Então por isso Deus plantou a árvore e falou: não coma. Por que Deus falou para não comer? Aguardando e protegendo o homem no jardim até o momento da destruição de Satanás. Aí sim o homem pegaria do fruto do conhecimento, teria que ter o conhecimento, pegaria do fruto do conhecimento e iria governar esse mundo grande, construindo tudo que nós temos hoje, construindo prédios, todos esses tipos de material bélico que são construídos, que essa sabedoria Deus iria dar ao homem muito mais se o homem obedecesse a ele, aguardando o dia em que Satanás fosse destruído. Satanás, por não poder ter acesso, por ele ser espírito, e ele não ter acesso, porque Deus vedou o acesso, só Deus, espírito, ia no jardim do Éden e visitava e falava com Deus. O jardim do Éden é matéria, plantas e seres humanos que Deus criou. Espírito, só Deus ia no jardim do Éden. Então Satanás não tinha acesso ao jardim do Éden pessoalmente. Ele precisava de um veículo, um corpo, uma matéria para que ele pudesse acessar Adão e Eva. E essa matéria foi justamente
a serpente. A serpente. Vamos continuar lendo? Então, o porquê da planta, o porquê da árvore do conhecimento? Deus iria permitir o homem, mas ainda não era o momento. Não era o momento. Por isso que hoje nós vemos violência, guerras, assassinatos. Por causa de quê? Porque o homem, ao comer da fruta, ficou conhecendo o certo e o errado. E teve acesso à maldição que estava sobre Satanás, passou para o homem, que é a morte. A maldição era só para Satanás e os anjos, mas com a desobediência no jardim do Éden, esta maldição passou para o homem e sua semente, na desobediência. E disse no versículo de número 9, e o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro. Viu, Deus já tinha preparado esse ouro, por isso nós não devemos juntar ouro na terra, e sim nos céus. E ouro dessa terra é bom. E ali há o bidélio e a pedra sardônica. São coisas, pedras preciosas. E o nome do rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cus. E o nome do terceiro rio é Hiddekel. Este é o que vai para a banda do oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Atente bem. Deus havia decretado essa maldição, assim como amaldiçoou Caim quando ele matou. Atente bem. Deus havia decretado essa maldição a Satanás. Então, decretou a morte, a destruição. Os anjos não alcançariam a morte, isso de Deus, mas Satanás e os seus seguidores alcançariam a morte. Então decretou essa maldição. Então por isso que Deus está dizendo: o dia que tu comeres, Adão, certamente morrerás. Tu não viverás como eu vivo eternamente. É isso que Deus estava dizendo para ele. Você não vai viver eternamente, que o meu projeto é que você e a mulher viva eternamente e toda a sua semente viva eternamente. Mas se tu comeres, não viverás eternamente. Amém? No próximo estudo, nós falamos aqui no capítulo 2, versículo de número 18. No próximo sequência do estudo daremos e sequência a esse estudo, em nome de Jesus Cristo. Eu espero que o alvo desse estudo não é adquirir bens, graças a Deus, o Senhor já me proviu de todas as minhas necessidades, mas sim esclarecer ao povo de Deus, para que o povo tenha conhecimento. Pois em Mateus capítulo 22, versículo 29, diz: o próprio Senhor Jesus: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Foi por isso que Adão errou. Todos nós erramos por isso, por não nos dedicarmos a aplicar em nossas vidas as Escrituras, a palavra santa do Senhor. Amém? A paz do Senhor para todos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o Espírito Santo de Deus esteja sobre as vossas vidas para sempre. Amém.